Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 20 de maio, quinta-feira. Hoje nós temos somente aula de língua portuguesa e matemática nos livros, ok? Então, essa parte aqui embaixo não é para ser feita hoje, porque é do dia 21, sexta-feira, que é amanhã. Então, vamos fazer hoje somente essa parte aqui em cima. No livro de língua portuguesa, nós temos um texto para interpretar, que vocês logo já vão ver, que é um texto diferente dos textos que a gente tem visto. Então, necessita um pouco mais de atenção para ler, porque ele tem os personagens com as falas ali bem separadinho. E aqui nas páginas, lembrando que alguns livros estão com páginas mais para frente. Então, alguns irão começar na página 56 e outro na 58. E é importante sempre conferir aqui na videoaula qual é a página certinho, o título do texto, a seção lá navegando na leitura, né? Navegar na leitura. Então, é sempre importante essa conferência para que vocês não façam as páginas erradas. E no livro de matemática, vamos fazer somente a página 34 e 35, relacionando a adição e a subtração. Então, são conteúdos bem que requer muita atenção da gente, são coisas bem fáceis, mas que se a gente fizer com pressa, a gente acaba fazendo não da forma que deveria. Então, temos que prestar bastante atenção. Então, não esqueçam também de sempre quando forem enviar a foto, né, das páginas, colocar o nome de vocês no cantinho em cima, na página do livro, para que fique melhor para identificar, e sempre da folha inteira, para pegar a página no cantinho também, para ficar mais fácil também na hora da correção. Então, lembrando que de português é para enviar a foto dessas páginas que estão aqui, e de matemática, essas duas outras páginas que a gente vai ver logo a seguir. Então, aqui no livro de português, na página 56, lembrando que alguns livros vai estar na página 58, o que vocês têm que ver é sobre a seção Navegar na Leitura e o título do texto que nós vamos interpretar, que se chama Folia dos Três Bois. Este texto é uma peça, e nessa peça são contadas as aventuras do casal Zé e das Graças, que percorrem o sertão para chegar à serrinha de Sericecó, onde eles moram. Então, aqui, por se tratar de um trecho de uma peça de teatro, nós vemos aqui, né, uma sessão reservada para os personagens, de apresentação dos personagens. Então, nós temos 4 personagens que falam no texto, que é o Galo, o Arauto, o Mensageiro, a das Graças, a boneca, e o Zé, que é um outro boneco. Então, aqui começa, né, com uma introdução, e aí já começa aqui as falas dos personagens, né? Então, o texto, ele é todo assim, ó. O nome do personagem e o que ele está falando, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque se a gente não olhar o personagem que está falando, a gente se perde na história. Então, temos que prestar bastante atenção nesse tipo de texto. E aí, mais uma vez, nós temos aqui algumas palavras, tanto na primeira página como nessa, algumas páginas aqui no quadrinho verde, e também destacadas no texto. Então, a gente já sabe que quando isso acontece, é o significado das palavras para a gente entender melhor o que eles estão falando no texto, né? Então, aqui nós temos um exemplo de ema, que aparece aqui, e diz que é a maior e mais pesada ave brasileira. Então, já fica mais fácil para a gente entender do que se trata, né? E tem que passar por uma ema e por um galo. Então, na situação que está acontecendo aqui, não é nada fácil, porque se é uma das maiores e mais pesadas aves brasileiras, então algum conflito está tendo ali no texto, né? Então, vocês vão ler com bastante atenção e fazer a interpretação do texto nas páginas que estão ali, que a gente já viu na atividade impressa, né? Que vai até a página 60. Lembrando que alguns livros vai passar da página 60, vai chegar na página 62, porque estamos com 2 páginas a mais em alguns livros, né? Como já foi explicado. Então, vocês vão ler com bastante atenção o texto, vão fazer a interpretação dele. Importante ler com muita atenção, tá? Porque às vezes a gente
lê com pressa e acaba não entendendo que realmente a pergunta está querendo a questão, né? Está querendo saber do texto. Então, é importante ler com bastante atenção e sempre ler os quadros, né? As dicas que aparecem, né? Em verde. Então, essa atividade é somente de leitura e interpretação, onde a nossa atenção e a leitura com concentração também é o fator principal para a solução dessas atividades, ok? Então, na aula de português, vocês vão responder essas páginas, como já havia dito, vai até a página 62 em alguns livros, né? E quem está com as páginas iguais aqui do livro que eu sempre mostro para vocês, somente até a página 60. Então, não esqueçam, leiam o texto com bastante atenção, com calma, né? Não adianta fazer a tarefa com pressa, que quando a gente faz com pressa, a gente acaba não percebendo algumas coisas e acaba errando sem necessidade. Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção na hora de ler e interpretar um texto. E na atividade de matemática, onde o título é Relacionando a adição e a subtração, quando vocês começarem a fazer as atividades, vocês vão perceber que isso já é um conteúdo que vocês já viram, só que não com esse nome. Então, quando vocês começarem a resolver logo aqui a primeira questão, vocês já vão ver que é muito parecido com a prova real que a gente está acostumado já a fazer, né? Que a prova real é uma operação inversa. Então, aqui nós temos a letra A e a letra B com a operação de adição, aonde também já está relacionado com a atividade que fizemos na última aula, com a inversão das parcelas, né? Aqui a gente pode ver que a primeira parcela foi invertida para a segunda e a segunda para a primeira. Então, provavelmente, teremos um resultado igual aqui nas duas operações, porque como já vimos lá na outra atividade, a ordem das parcelas não altera o valor final da soma, né? Então, a adição tem essa característica, que a ordem não vai alterar o resultado final, diferente da subtração, aonde altera, né? Então, aqui, vocês vão fazer esses cálculos. Aqui, em específico, podemos usar a calculadora. Então, quando a atividade pede o uso da calculadora, a gente pode usar. Quando não está pedindo, a gente não pode usar, porque a gente precisa entender o processo para a gente chegar naquele resultado. Então, nesse caso aqui, vocês vão poder usar a calculadora. E aí, depois que vocês fizerem essas 4 operações aqui, vocês vão ver que tem algo em comum entre elas. Aí, vocês vão responder a número 2. Vocês só conseguem responder a número 2 após resolver a número 1. Então, com base nos itens da atividade 1, classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa. Então, aqui na primeira, o resto da subtração do item D, o que ficou aqui, o resultado que vocês vão obter aqui, é uma das parcelas da adição do item A. Então, vocês vão ter que fazer esse comparativo. Se o resto que sobrou aqui é igual a alguma parcela do item A. Se for, vocês vão colocar como verdadeiro. Se não for, vão colocar como falso. Aí, o segundo quadrinho, o minuendo da subtração do item C é uma das parcelas da adição no item B. Lembrando que essa palavrinha aqui, minuendo, nós já vimos na atividade anterior que vocês fizeram. Aqui, ó, minuendo. Então, minuendo é a parcela que fica aqui em cima e o subtraindo é a segunda parcela aqui. Então, ele está querendo saber ali na outra atividade sobre o minuendo. Então, aqui, ó, o minuendo da subtração do item C, este aqui, que é a primeira parcela, o minuendo, é uma das parcelas da adição no item B. O item B está aqui, ó. Tem algum número igual este aqui, que é o minuendo? Não tem, então já sabemos que essa informação é falsa, né? E aí, vocês vão explicar aqui
Por que é falso? Mas isso somente depois de resolver a conta, aí vocês vão entender o porquê, que somente depois que vocês podem responder aqui. Então, vocês vão reescrever essa frase afirmando ela. Ele pode não ser o minuendo pode não ser uma das parcelas, mas será que ele não é o resto, o resultado aqui? Resto não, porque é uma adição, né? Resto é somente quando é subtração. Será que ele não é o resultado que estava aqui na operação, no item B? Então, vocês vão reescrever aqui afirmando que realmente o minuendo é. Então, nós já sabemos que ele não é uma das parcelas. Será que ele é o resultado? E aí, vocês vão fazer isso aqui. Aí, aqui no número 3, nós temos uma situação em que os dois amigos, João e Thalita, estão conferindo se o resultado da adição 23.909 mais 99.456 é igual a 123.365. Então, eles estão conferindo se está correto. E aí, vocês vão observar aqui a conta que eles estão fazendo e vocês vão poder usar a calculadora novamente nessa operação para responder ali, ó. Use a calculadora para calcular o resultado de 123.365 menos 23.909, que é a conta que o João está fazendo. E aqui nós temos a conta que a Thalita está fazendo. E vocês vão colocar o resultado aqui e fazer esse comparativo. Lembrando que a conta inicial está aqui, então vocês vão ter que comparar esses resultados com a conta que já havia sido feita e eles estão somente conferindo. Então, lembrando que quando a gente faz essa conferência e usa a operação inversa, estamos também tirando uma prova real. Então, aqui vocês vão escrever aqui embaixo, as operações que João e Thalita estão fazendo podem auxiliá-los na conferência do resultado da adição ou não? Uma pergunta, né? Eles podem, essa operação aqui pode auxiliá-los na conferência do resultado dessa adição aqui, que teve esse resultado? Então, aqui vocês vão escrever e explicar se sim ou não. No caso aqui, a gente já sabe que não tem como ter esse momento de conversa, mas vocês vão escrever aqui embaixo, após os resultados aqui que vocês encontrarem. E aqui na número 4, continua a situação dos amigos ali conferindo, né? Agora, eles estão conferindo se o resultado desta subtração aqui, igual este valor, está correto. Então, observem que eles já utilizam da operação inversa. Aqui é a subtração e aqui usaram, o menino, né, o João, usou a adição, mas a menina usou uma subtração. Use a calculadora para calcular o resultado de a conta do João e a conta da Thalita. As operações que João e Thalita estão fazendo podem auxiliá-los na conferência dessa subtração? E aí vocês vão, após os resultados, vocês vão ver se eles conseguem conferir e se eles conseguem tirar a prova real, que resumindo, né, isso é o mesmo processo que a gente usa na prova real. E aí no número 5 tá pedindo para vocês fazerem como eles, né? Verifique se o resultado das subtrações está correto, escrevendo uma adição e uma subtração. Faça os cálculos das operações que você escrever. E aí eu vou fazer aqui a letra A para vocês observarem como tem que ser feito, e aí vou deixar a letra B para vocês fazerem aí. Então, aqui no número 5 vai ficar assim, ó, e a gente precisa conferir para ver se essa subtração aqui da letra A está correta, né? Então, aqui a gente começa tirando a prova real, pegando primeiramente o resultado. Aqui, como é uma operação inversa, eu preciso pegar o resultado mais a segunda parcela, que dá o resultado aqui da primeira parcela, né? Se eu comecei subtraindo este número por esse, então eu preciso fazer o inverso, eu pego o resultado mais esse. E aqui, com a subtração, eu inverto a ordem da subtração. Eu pego o número inicial
e diminuo pelo resultado aqui, ó, 207.596. E aí, vamos ter o mesmo resultado aqui. Então, o resultado dessa operação está correto. Então, o mesmo vocês vão fazer aqui na letra B. Primeiramente, pegar o resultado mais a segunda parcela para ver se dá este resultado aqui. E depois, irão pegar a primeira parcela e diminuir pelo resultado para ver se dá este número aqui, ok? Caso tenham dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente e façam junto comigo aqui, pausando, para que fique mais claro. Aí, pausa o vídeo, escuta novamente o que eu disse, qual a ordem, né, para montar aqui. Lembrando que nesse caso vocês podem usar a calculadora. Então, por hoje é somente isso, mas caso tenham alguma dúvida, vocês já sabem que é só me chamar. Um bom dia a todos!